Ei, gente! Nessa aula introdutória, eu quero afirmar que a música não é apenas um entretenimento. A música é uma linguagem desenvolvida por todos os povos do planeta em mais de 45 mil anos de história. Não se encontrou até hoje uma civilização que não tenha desenvolvido algum tipo de música. Há mais de 45 mil anos atrás, o ser humano já furava ossos em pontos específicos para criar uma sequência de sons, quer dizer, uma escala musical. Isso já caracteriza o início de uma sintaxe musical, uma organização planejada do universo sonoro. Essa enorme presença em todo o tempo, em todo lugar na história da humanidade, sugere que a música é uma necessidade humana básica. Tem um pesquisador que chama Steve Brown, do Institute of Biomusicology at Mid Sweden University, na Suécia. Isso. Ele levanta a hipótese de que a linguagem e a música teriam um ancestral comum, a que ele chama de music language. Esse ancestral comum seria um meio de comunicação mais primitivo, dotado de aspectos comuns, tanto à música quanto à linguagem, e que teria uma função ambígua, abarcando tanto as funções emotivas quanto as funções referenciais. Mais tarde, essas funções foram se especializando e a música assumiu a comunicação emotiva e a fala a comunicação referencial. Um argumento a favor dessa hipótese é de que ambos os meios de comunicação mantiveram traços de suas funções ancestrais. A música pode ter aspectos referenciais e a linguagem ela sempre carrega aspectos emotivos. Tanto a linguagem referencial quanto a música tem vários níveis fonológicos, né? No discurso temos os fonemas, que se organizam nas palavras, nas orações, nas sentenças, nos parágrafos e toda a significação do texto, tanto escrito quanto falado. Na música, nós temos os tons de uma escala, que se organizam em motivos, em semifrase musical, frases, sentenças ou períodos musicais, seções musicais e toda a música. Ao longo do curso, nós vamos ver um pouco dessa organização, que é chamada na teoria musical de fraseologia musical. Mas aí, voltando naquela teoria da music language, há uma tribo que vive na margem do rio Maici, que é um afluente do rio Madeira, na Amazônia. Essa tribo chamada Pirahã. Ela tem uma língua muito peculiar. Ela não tem verbos no passado, não tem números, apenas um, dois e muitos. Não construíram mitos de criação, não tem nomes de cores ou orações subordinadas. Sua língua é formada apenas por 8 consoantes, 3 vogais. Mas ela é uma língua muito, muito musical, com uma riqueza fonética, sons produzidos por estalos, bater de lábios, assovios, respiração curta e longa, uma grande variedade de tons, sons longos, sons curtos, diferentes intensidades. E eles podem se comunicar conversas inteiras só assobiando. E o mais curioso é que eles têm música. Então, reafirmando que a música não é um mero divertimento, mas uma linguagem fundamental e uma necessidade do ser humano, eu quero colocar para vocês a urgência de estudar essa linguagem da forma mais precoce possível, como se aprende a linguagem referencial. Na Idade Média já se sabia dessa necessidade, dessa importância do estudo da música. A metodologia de aprendizado dos mosteiros e depois das primeiras universidades era baseada no sistema das 7 artes liberais, que eram 7 áreas do conhecimento que eram essenciais para a formação. Essas 7 artes eram divididas no trivium, que era a lógica, a gramática e a retórica, que eram ferramentas para o conhecimento. E os ramos do conhecimento propriamente dito,
que englobavam quadrivium, que era a aritmética, a música, a geometria e a astronomia. Então, a música precisa ser estudada desde a primeira infância, com a mesma atenção e dedicação de tempo que português e matemática. A neurociência demonstra que a música é uma necessidade humana fundamental, como eu já estou afirmando algumas vezes aqui. Produzir música ativa o circuito mesocórtico límbico, que é chamado o circuito da recompensa, que é o mesmo sistema que é ativado em comportamentos biologicamente fundamentais, como comer e ter relações sexuais. Isso porque a música, como esses comportamentos, tem a capacidade de modular os níveis de dopamina e endorfina do cérebro. Mas não é só isso. Produzir música, mais do que apenas ouvi-la, regula níveis de cortisol, que diminui o estresse, de níveis de serotonina e beta-endorfina, que melhora o sistema imunológico e tem uma forte influência na afiliação social ao liberar níveis de ocitocina. Os estudos de neurociência da música têm demonstrado que o aprendizado musical precoce modifica o cérebro. Não músicos ouvem música predominante com o hemisfério esquerdo. Músicos ouvem com todo o cérebro. Pianistas profissionais que estudaram música desde os 3 anos de idade têm córtex motor maior e com um maior número de conexões. Músicos têm mais conexões no cerebelo, que é uma área importante no equilíbrio motor, equilíbrio e controle motor, mas é também importante no controle emocional. Eles têm o corpo caloso maior. O corpo caloso é o conjunto de fibras que une os 2 hemisférios. Então, o corpo caloso nos músicos é maior do que em não músicos. Músicos apresentam maior conectividade nas áreas frontais, que é responsável pelo raciocínio lógico e memória. Estudos mostram significativas diferenças entre músicos e não músicos na atenção sustentada. Crianças que estudam música regularmente desde a primeira infância têm scores de raciocínio matemático significativamente mais altos. Mas a produção musical tem forte influência também na vida adulta e no envelhecimento. Como eu falei, ela proporciona a regulação de vários neurotransmissores, ajudando o envelhecimento saudável. A produção musical, repetindo, mais do que a fruição musical, melhora a neurogênese, que é a gênese de novos neurônios, aumenta a gênese de novos axônios, que são as ligações, né? E as conexões neuronais, e controla também a perda neuronal. A música tem sido utilizada na musicoterapia com muito sucesso no tratamento de ansiedade, de depressão, de Parkinson e até de Alzheimer. Então, o que eu digo para vocês? Antes tardar do que mais tardar. E antes mais tardar do que faltar. Então venham aprender música rápido, tá bom? Então é isso. Um abraço para todos.